Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e revigorados, puderam aí aproveitar esse feriadão, que foi maravilhoso, né? Tivemos aí a oportunidade de descansar, revisar os conteúdos, viajar. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível. Mas hoje, né, nós daremos continuidade aos conteúdos de história. E na aula passada, nós demos uma introdução à história da industrialização, tá? Vamos fazer uma recapitulação, né? Nós estudamos as formas de produção, né, em diferentes tempos, como é que as coisas eram produzidas. Falamos um pouquinho sobre o personagem Chaplin, né, com o filme Tempos Modernos. Falamos também sobre a produção de mercadorias no passado e no presente, né, como era feita essa produção, tá? E como ela se modificou com o surgimento da Revolução Industrial, que é o que nós vamos falar também hoje, tá? Eu gostaria que vocês abrissem na página 6 do livro de vocês, História, tá? Não confunda com Geografia. E lá tem o tópico, o surgimento das fábricas. Aí eu gostaria que vocês acompanhassem juntamente com essa videoaula para que vocês possam internalizar bem os conteúdos, tá? Página 6 do livro de História. Então, gente, de início, antes de eu fazer o segmento desse texto que está aqui no livro, o que é que foi a Revolução Industrial, né? Ela foi um processo histórico, tá? Que é caracterizado pela transformação radical da produção de mercadorias. Então, com o surgimento da Revolução Industrial, né, que foi um processo, houve uma mudança radical no processo de produção de mercadorias. Na Inglaterra, por exemplo, gente, o desenvolvimento desse processo, ele teve ligado a modificações, né? Modificações essas que ocorreram na agricultura, né? Também com o avanço dos cercamentos, que depois eu posso estar dizendo para vocês o que significa, e propiciaram também um aumento da produção, né? Lembra que a gente conversou sobre isso na aula passada? Então, com o aumento da produção, não só agrícola, mas nesse caso, como nós estamos falando da produção agrícola, ela foi capaz, né, com esse aumento, de fornecer mais matéria-prima, tá? De maneira abundante, enriquecendo assim os donos das grandes propriedades rurais. Esse capital, né, que foi ganho, ele foi muito utilizado na montagem das fábricas. Então, vejam, uma coisa levou a outra, tá? Então, os cercamentos também foram responsáveis por gerar uma grande massa de trabalhadores do campo desempregados que migraram para as cidades inglesas com o intuito de trabalhar nas fábricas. Então, com esse capital girando, né, com o aumento aí da matéria-prima da agricultura, começou aí a se investir, vamos dizer assim, nessa montagem dessas fábricas, tá? É importante destacar, gente, que esse movimento, essa revolução industrial que a gente fala tanto, ela é caracterizada por vários fatores, né? Não existe só um fator que possa caracterizar a revolução industrial, tá? A primeira transformação, a primeira característica é a transformação da mão de obra servil, né? Então, acabou-se ali a escravidão, né? A servidão, e agora eu tenho um trabalhador que é assalariado. Então, vejam essa característica que foi trazida pela Revolução Industrial. Houve também o crescimento das cidades, tá? O desenvolvimento das fábricas com maquinários, né, como a gente viu na aula passada, tá? O vapor era uma forma de energia utilizada nessas fábricas, tá? Havia a divisão de produção de etapas, né? Então, a produção ela era dividida em etapas. Havia também a perda do domínio sobre o processo produtivo por parte dos trabalhadores, né? Porque basicamente o que eles faziam era monitorar as máquinas, né? E a realização do trabalho em fábricas em vez de uma pequena oficina em casa, como a gente viu na aula passada, né? Deixa eu conversar com vocês também sobre essas ilustrações que a gente vai ver sobre a representação dessa fábrica, tá? Revolução Industrial, final do século XIX, tá?
E aí a gente vai ver uma forma de energia empregada para o funcionamento desses equipamentos dessa fábrica da página 6. E a gente pode fazer uma comparação, né, com a linha de produção ilustrada, né, e a linha de produção atual. Então, vamos lá. Vamos fazer esse comparativo. Todo mundo na página 6, que é essa daqui, tá? 6 e 7, que tem a demonstração dessa fábrica. Então, conforme nós estudamos nas aulas anteriores, há 300 anos atrás não haviam fábricas, né? Essas organizações, elas começaram a surgir somente em 1750 na Inglaterra, como eu já mencionei, e elas causaram mudanças profundas no modo de viver, né? E no trabalho principalmente. Então, o que foi que ocorreu para que isso se modificasse? Desenvolvimento da tecnologia, tá? Então, o desenvolvimento da tecnologia desencadeou essas mudanças profundas com relação ao trabalho. Então, como eu disse para vocês, foram criadas máquinas a vapor, tá? Para serem usadas na produção de mercadoria nas fábricas, né? E o uso de máquinas, ele aumentou, né? E a produção, consequentemente, também, tá? E a tornou muito mais rápida, muito mais eficaz. E eu gostaria que vocês observassem essa fábrica aqui, tá? No primeiro quadrinho eu tenho carvão, né, que era queimado, né, e o calor aquecia aquela água na caldeira, tá? A caldeira é esse objeto que vocês estão vendo aqui, essa máquina, tá? Isso gerava muita fumaça, tá? E vapor de água, que servia justamente para a utilização das máquinas. O carvão, gente, era a matéria-prima. Lembra que a gente falou sobre matéria-prima na aula passada, né? Então, a matéria-prima era o carvão e esse carvão ele era utilizado para gerar energia que fazia com que as máquinas se movimentassem. Um exemplo disso básico, né? Quando a gente lembra de carvão para movimentar a máquina, é o filme Titanic, né? Naquele navio, na base do navio, existia trabalhadores que utilizavam carvão para produzir energia para que aquele navio se movimentasse. Então, nas fábricas era basicamente assim, tá? As fábricas, gente, eram instaladas nas cidades, tá? O que ocasionou também o crescimento populacional, né? O crescimento urbano, pois o que é que se precisava? Precisava de trabalhadores, tá? Para operar essas máquinas. E essas pessoas, geralmente, elas vinham do campo para a cidade, tá? Todo esse conjunto, todo esse processo, tudo isso que eu já falei, recebeu o nome de revolução, né? Revolução na indústria, revolução industrial. Porque mudou completamente, profundamente a vida das pessoas daquele período. Então, essa ilustração, ela vai representar como era uma fábrica naquele período. Então, depois do carvão, que era a matéria-prima que produzia energia, eu tenho um mecanismo, tá? A vapor de água que movia os teres, que produzia os tecidos, tá? Que é esse, parece um rolo, né? Parece um rolo, assim, é uma máquina. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas por aproximadamente 16 horas por dia. Gente, imagine você trabalhar 16 horas por dia numa fábrica, né? E não só mulheres e homens, crianças também, tá? Essas pessoas, elas operavam as máquinas, tá? E por isso eram chamadas de operários. Então, operário, o termo operário vem de operar máquinas, né? Geralmente, elas trabalhavam com uma função específica, tá? Então, cada trabalhador tinha uma função diferente, tá? E eles conheciam somente uma parte da produção. Então, eles não tinham controle sobre toda a produção. Cada um tinha uma etapa de produção e cada um ficava responsável por uma função dentro da fábrica, tá? Isso acontece até hoje, né? Com fábricas como nós temos na nossa cidade, que nós conversamos na aula passada, como Alpargatas, como aquela fábrica que produz algodão, que é a... Agora eu esqueci o nome, depois eu lembro e falo pra vocês. Enfim, então geralmente cada um tinha a sua função, né, específica, e cada um conhecia somente uma parte dessa produção, pois eles não participavam de todas as etapas de criação da mercadoria, tá? Então, para que se criasse uma mercadoria, existiam etapas e cada trabalhador ficava responsável por apenas uma etapa, ok? As matérias-primas como algodão, lã,
eram produzidas para confeccionar os tecidos, tá? E eram comprados pelos donos das fábricas em grande quantidade e ficavam estocadas. Então, eles estocavam aquela matéria-prima, a lã ou algodão, e para que ela fosse utilizada, né, necessitava-se das máquinas, necessitava-se do trabalho do operário, para que ele transformasse aquela matéria-prima em roupa, né? Como eu dei um exemplo na aula passada para vocês, tem uma fábrica daqui que além de tecido, ela organiza o algodão para fraldas descartáveis, enfim. As primeiras fábricas e máquinas mecânicas produziam tecidos, tá? E todas as máquinas e também a fábrica pertenciam a uma pessoa, tá? Que é o dono, ok? Que está representado na imagem 7, se vocês observarem. Página 8. Essa página 8 é super interessante, porque também me faz lembrar o filme que nós vimos, né? O trechinho do filme que nós vimos na aula passada, que é o filme Tempos Modernos, tá? E aí, né, eu quero que vocês abram na página 8 e na página 9 pra gente dar prosseguimento. Aqui vai falar sobre os trabalhadores e o tempo do relógio. Professora, como assim? Então, qual é a relação do tempo com os trabalhadores, com os operários? Então, essa relação ela é temporal, ela é geográfica, e eu vou explicar para vocês como é que isso acontece, né? No passado, tá? Em algumas sociedades, ou em algumas sociedades da atualidade também, né? A gente não pode também dizer que isso não acontece hoje. Quando a maioria das pessoas eram agricultoras, o ritmo da natureza ditava a organização das tarefas diárias. Lembra que a gente falou na aula acho que foi na aula de geografia, sobre relógio biológico? Então, esse relógio biológico que nós temos era aquele que ditava a organização das tarefas diárias, tá? E o relógio, propriamente dito, que é esse bonitão aqui, ó. Engraçado que os conteúdos estão sendo todos encadeados, porque a gente também está trabalhando sobre hora em matemática, né? Isso é interessante. Então, ó, não existia relógio ainda, né? A gente tinha só o relógio, eles tinham só o relógio biológico. E aí, eu queria perguntar para vocês acreditam que hoje, atualmente, é possível viver sem relógio? Será que é possível a gente viver sem relógio? E como é que seria um dia normal sem que o relógio fosse consultado? E aí, o que é que vocês acham? Então, depois eu vou estar lançando um desafio para vocês com relação a isso, tá? Para que vocês possam conseguir entender mais a importância do relógio para as nossas vidas. Mas vamos para a página 8. Olha só o que diz o texto. Com o surgimento das fábricas, né, o relógio ele se tornou um objeto basicamente utilizado para fins de horário, que eu vou explicar para vocês do que se trata. Então, o relógio era bastante utilizado, né? Eles eram importantes na organização da rotina de trabalho, tá? Daqueles operários que trabalhavam dentro das fábricas, pois o tempo de trabalho e o descanso eram controlados pelos donos. Então, os donos controlavam o tempo de trabalho dos operários e o descanso que eles podiam ter através do relógio, certo? Conheça as transformações ocorridas na Inglaterra a partir de 1750, quanto ao modo de vida dos operários que trabalhavam em fábricas de tecidos. Então, aqui, ó, eu tenho uma sequência que eu vou ler para vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem. Essa primeira imagem, né, diz assim: antes do surgimento das fábricas, as pessoas trabalhavam em casas, como a gente viu na aula passada, né, ou em oficinas, e definiam o tempo que trabalhariam na produção dos objetos. Depois que eles vendiam os produtos, tá? Esses trabalhadores ficavam com o valor cobrado. Então, é como se fosse um trabalho autônomo, né? Quando as fábricas surgiram, né? Os operários, eles passaram a receber um salário, tá? Por isso o trabalho não era assalariado, perdão, tá? Então, através da função que eles realizavam, eles recebiam salário, como até hoje isso acontece, né? Por exemplo, eu sou professora da rede privada e eu recebo um salário pelo meu trabalho, tá?
Então, o dono da fábrica pagava de acordo com o tempo trabalhado pelo operário, tá? E definia o tempo de trabalho e também o valor. Então, o patrão é quem definia, né, o tempo e o valor, né? Ainda não existia a CLT ainda na época. Então, dessa forma, a contagem do tempo era muito importante para os trabalhadores e para os donos da fábrica também, tá? Nessa terceira imagem, os operários moravam em casas com pouca ventilação, tá? Iluminação em bairros próximos à fábrica onde trabalhavam. Então, vejam, eles moravam próximos à fábrica, né? Talvez para não se atrasar para o trabalho. Viviam em função daquilo, né? As casas eram pouco ventiladas, muito quentes, desconfortáveis, tá? E com o salário tão pequeno que eles recebiam, eles não podiam pagar por uma moradia mais confortável do que aquela. A poluição do ar causada pelas fábricas provocava doenças em muitas pessoas. É um tópico muito importante. Então, a gente ainda aqui não tinha os direitos trabalhistas garantidos, né? Isso é uma conquista que aconteceu aos poucos, tá? Na página 9, eu tenho um texto que é o Saiba Mais. E aí eu gostaria que vocês lessem para que a gente possa discutir na nossa correção coletiva, tá? O tópico Outros Olhares também, tá certo? Atividades, páginas 10 e 11, tá? O desafio eu estarei lançando lá no grupo do WhatsApp. Um beijo, Deus abençoe vocês e estou aqui para o que vocês precisarem. Tchau, tchau.